fome, a lavagem cerebral de seus amigos, família e filhos, leis irracionais que podem colocar você e todos que você ama em um campo de trabalho, ou pior, executados publicamente por infrações tão pequenas quanto ouvir música estrangeira. É simplesmente insuportável para alguns norte-coreanos. Desesperados para escapar, alguns norte-coreanos arriscam suas vidas para fugir do regime de Kim Jong-un e começar uma nova vida em outros países. No entanto, o número dos que conseguem sair vivos vem caindo desde 2005. Conforme a estatista, 1.384 norte-coreanos desertaram naquele ano. Os números geralmente aumentaram a partir daí, atingindo um pico de 2.914 em 2009. Então tudo começou a piorar. Nos próximos 10 anos, o número de pessoas que escaparam continuou caindo, com 2019 tendo o menor número desde 2005, apenas 1.047 desertores. Com a chegada da pandemia, a Coreia do Norte entrou em pânico, fechando completamente suas fronteiras e interrompendo o comércio para o país. Apenas 229 pessoas escaparam em 2020, com 2021 vendo apenas 63 pessoas conseguirem fugir da Coreia do Norte. O ano seguinte não foi muito melhor, apenas 67 escaparam em 2022, mas a estatista diz que em 2023 houve um aumento. Até setembro de 2023, 319 norte-coreanos conseguiram fugir com sucesso. Desconhecemos suas histórias. Muitos fugiram e sumiram, na esperança de que Kim Jong-un jamais os ache. Porém, poucos têm histórias revelando como as únicas pessoas que escaparam para a Coreia do Norte fugiram em 2023. A história começa com o Sr. Kim. No começo de 2023, ele realizou uma fuga audaciosa da Coreia do Norte por mar com sua mãe, a família do irmão e sua esposa grávida. Em uma entrevista à British Broadcasting Corporation, o Sr. Kim, acompanhado por um policial à paisana, contou sua história. Houve muito sofrimento, disse ele ao explicar como a Coreia do Norte respondeu à pandemia de coronavírus. O Sr. Kim diz que a vida na Coreia do Norte ficou mais difícil durante a pandemia, com o Estado transmitindo imagens de mortes pelo vírus globalmente, enquanto impunha regras rígidas aos norte-coreanos para evitar a morte. A propaganda aumentou. Kim e seu povo foram informados que o não cumprimento das novas regras da pandemia levaria a toda a Coreia do Norte ser dizimada. Quando um caso de coronavírus 19 era suspeito, guardas armados isolavam cidades ou vilas inteiras em quarentena. As pessoas dentro da cidade não podiam sair, sem acesso à comida, além do que já estava disponível quando o lockdown começou. Kim diz que as forças norte-coreanas usavam essas quarentenas para exercer seu controle. Após impor lockdown em uma cidade por dias, fazendo a população passar fome, o governo enviava caminhões com suprimentos alimentares. Eles alegavam vender comida barata, mas na verdade, o Estado usava a pandemia para quebrar o espírito das pessoas. Kim afirma que as alegações foram feitas para receber elogios, como deixar um bebê faminto para depois alimentá-lo um pouco e receber agradecimentos. Perguntas começaram a surgir na mente de Kim. Ele começou a questionar o Estado, acreditando que estava lucrando com a pandemia, em vez de instituir quarentenas para ajudar os norte-coreanos. E conforme mais conhecidos contraíam e sobreviviam ao coronavírus 19, ele começou a questionar se o Estado havia exagerado os perigos. Ele passou a crer que os severos bloqueios da Coreia do Norte, incluindo o fechamento de suas fronteiras, eram apenas um pretexto para reprimir a população. Além disso, ele ouviu relatos de pessoas passando fome. Ao fechar suas fronteiras, a Coreia do Norte cortou o fornecimento de alimentos de outros países, causando disparada nos preços e deixando famílias com pouco para comer. Segundo Kim, você acordaria um dia e ouviria que alguém no distrito morreu de fome. Relatórios continuavam chegando, com Kim apontando que mesmo os agricultores da Coreia do Norte não estavam imunes à redução no fornecimento de alimentos. O Estado obrigaria aqueles com uma colheita ruim a entregar sua própria comida, deixando-os com pouco para se alimentar. Possivelmente por isso, a Coreia do Norte pediu auxílio ao Programa Mundial de Alimentos em março de 2023. Apesar das adversidades, Kim sobreviveu nessas condições por anos. Ele se tornou um vendedor de gafanhotos no mercado negro, conseguindo comprar ensopado para sustentar sua família. Como Kim apontou, isso conta como comer muito bem na Coreia do Norte. Mesmo assim, Kim estava desconfortável. Ser um vendedor no mercado negro na Coreia do Norte significa estar sempre sob o risco de denúncia por suas atividades. Afinal, ao denunciar Kim, outro norte-coreano poderia conseguir alimento ou ajuda financeira muito necessários.
Kim diz que muitas vezes teve que fazer fugas rápidas quando sentia que as autoridades estatais estavam a caminho, empacotando sua mercadoria e se escondendo antes de retomar sua carreira ilícita no dia seguinte. Ele diz que fantasiou sobre fugir centenas de vezes antes de realmente tentar, mas foi a trágica morte de um de seus amigos que o levou ao limite. Esse amigo queria algo simples na maioria dos países, um divórcio de sua esposa, mas o Estado disse que não era possível, a menos que ele aceitasse ser enviado para um campo de trabalho. O amigo de Kim estava arrasado. Ele acumulou dívidas tentando salvar seu casamento até que tudo se tornou insuportável. O amigo de Kim tirou a própria vida. Ele diz que uma visita ao quarto desse amigo foi uma das faíscas que acendeu seu plano de fuga. Segundo Kim, seu amigo havia arranhado as paredes do seu quarto ao ponto de suas unhas saírem. Foi assim que ele soube que precisava fugir. Mas Kim também sabia que não seria fácil. Ele tinha uma família na Coreia do Norte que não queria abandonar, então qualquer plano de fuga teria que incluí-los. Então, Kim começou a conversar com seu irmão. Foi fácil convencê-lo, juntamente com a esposa. O irmão de Kim ganhava a vida vendendo frutos do mar ilícitos. O Estado reprimiu, impossibilitando-o de pescar mesmo tendo seu próprio barco. Quando Kim apareceu, ele encontrou um irmão mais do que disposto a planejar uma fuga com ele. Isso foi em meados de 2022. Os irmãos passaram 7 meses planejando sua fuga de lá, apesar dos desafios encontrados. Várias rotas de fuga tradicionais na fronteira norte da Coreia do Norte com a China foram interrompidas durante a pandemia, impossibilitando a travessia a pé. Felizmente não teria que ser assim. Kim e seu irmão moravam no sudoeste do país, dando a eles outra opção de fuga, pelo mar para a Coreia do Sul. Mas eles simplesmente não podiam pular no barco do irmão de Kim e zarpar. Para acessar as águas necessárias para a fuga, o irmão de Kim se inscreveu em um esquema militar. O militar disse que ele poderia entrar nas águas se pegasse peixes para os soldados venderem e financiarem seus equipamentos. Enquanto o irmão de Kim iniciava um trabalho oficial, Kim começou a conversar com os guardas de segurança e costeiros que patrulhavam a costa. Ele fez amizade com vários, aprendendo sobre seus padrões de turno e protocolos, até perceber que, com o timing certo, ele e seu irmão poderiam levar seu barco à noite sem serem pegos. O plano começou a tomar forma, mas Kim ainda tinha outra tarefa importante a cumprir: convencer sua esposa e mãe idosa a fazer a viagem com ele. Nenhuma delas queria ir, pois os riscos eram muito grandes. Após muita insistência, Kim convenceu sua mãe a viajar, dizendo que não iria sem ela e que ela seria responsável por sua infelicidade caso ficasse. Alguns podem ver isso como uma tática desonesta, mas para Kim era necessário para manter sua família unida. Infelizmente, sua esposa foi um desafio maior de superar. Ela se manteve firme em sua recusa em partir até descobrir que estava grávida. Kim argumentou com sucesso que ele e sua esposa seriam responsáveis por outra vida e não deveriam criar seu filho em um lugar horrível. Ainda havia mais a fazer antes que Kim pudesse executar seu plano. Temendo como o Estado trataria o túmulo de seu pai após sua partida, a profanação de túmulos de parentes de desertores é aparentemente comum na Coreia do Norte. Kim ousadamente desenterrou os restos de seu pai, levando o corpo para a selva próxima. Kim diz que o queimou até virar cinzas, colocando os restos cremados em uma urna para levar consigo. Pela primeira vez em um longo período, sua família estava unida. Contudo, antes de viajar, Kim teria que cruzar um campo minado no escuro para alcançar o barco do irmão. Fingindo colher ervas, Kim mapeou lentamente uma rota através das minas recém-plantadas para impedir a fuga das pessoas. Era uma jogada arriscada, mas Kim sabia que essa área não era bem patrulhada, pois as minas deveriam bastar para impedir fugas. Ele levou seu tempo, planejou sua rota de saída e, com o campo minado mapeado com sucesso, restava-lhe uma coisa a fazer: esperar. Kim precisava que o clima e a maré estivessem a seu favor para uma fuga bem-sucedida. Então, esperou até um dia de maré baixa e tempo chuvoso para obscurecer sua fuga. Ele não precisava de tempo claro. Isso facilitaria a visualização do seu barco. Kim precisava de um dia com alerta marítimo, o que geralmente só ocorria quando uma tempestade se formava. Ele então poderia usá-lo para se ocultar dos radares norte-coreanos, avançando despercebido o bastante para concluir seu avanço final com sucesso. O grande dia chegou. No dia 6 de maio, o aviso de maré foi emitido e a maré estava subindo. Kim e sua família se esgueiraram pelo campo minado e chegaram ao barco de seu irmão. Às 10 da noite, eles navegavam o mais longe permitido pelo acordo de seu irmão com o exército e prosseguiram. A maré baixa favoreceu Kim.
Ela expôs rochas, pedregulhos e recifes, que Kim e sua família usaram para disfarçar seu barco dos radares projetados para detectar embarcações não autorizadas. Isso, combinado com a chuva, permitiu que Kim camuflasse seu barco como lixo flutuante. O barco de Kim se aproximava lentamente da fronteira marítima, até que sentiu ser seguro acelerar. Então ele ativou o acelerador. Segundo Kim, ele avistou um grande navio o seguindo. O Estado sabia que ele fugia, mas o navio enviado não era veloz o bastante para alcançá-lo. Kim e sua família navegaram pelas correntes até cruzarem a fronteira marítima para a Coreia do Sul. Naquele momento, toda a minha tensão se dissipou, disse Kim. Eu senti como se estivesse desmoronando. Libertado da opressão norte-coreana pela primeira vez, Kim navegou no barco do irmão até a ilha de Yongyong, piscando as luzes até ser avistado e resgatado pela Marinha Sul-Coreana junto com sua família. Porém, ele ainda não podia iniciar sua nova vida. O Serviço Nacional de Inteligência da Coreia do Sul, sempre desconfiado de espiões norte-coreanos, deteve Kim e sua família para entrevistas, a fim de verificar se eram de fato desertores. Satisfeito com as respostas de Kim, o serviço o colocou com sua família em uma instalação de reassentamento, onde aprenderam sobre a vida na Coreia do Sul. A transição seria difícil. Em outubro de 2023, a família se mudou para um apartamento juntos, bem a tempo para a esposa de Kim dar à luz. Pequenas coisas que pareciam tão comuns para a maioria, como andar de metrô, eram estranhas para Kim e sua família. Mas eles estão se adaptando, e com o tempo, se integrarão completamente à nova sociedade. Kim diz parecer que renasceu ao falar sobre sua nova vida. Em entrevista ao Japan Times, ele afirma que nunca tinha visto um avião no céu quando vivia na Coreia do Norte. Agora ele os vê regularmente, e graças a uma feira de empregos especial para desertores norte-coreanos, tem a chance de conseguir seu emprego dos sonhos como navegador de navio. A fuga do Sr. Kim definiu como os desertores norte-coreanos fugiram do país em 2023. Nos dias em que várias milhares de pessoas deixavam a Coreia do Norte todos os anos, a fronteira do país com a China costumava ser a escolha padrão. Segundo o pastor Stephen Kim, da missão JM que auxilia norte-coreanos a fugirem pela China, aproximadamente 1.000 pessoas cruzavam a fronteira chinesa por ano. Desde a pandemia, esse número caiu para apenas 20, com Kim dizendo que ele só sabe de 4 desses fugitivos que conseguiram chegar à Coreia do Sul. Outros, ele suspeita, foram detidos na China e possivelmente deportados para a Coreia do Norte. Assim, em 2023, o mar é a única rota de fuga. Conforme Sukil Park da Liberty em North Korea indica, as fugas como a realizada pelo Sr. Kim sempre foram raras, o que não surpreende, dado o que sabemos de sua história. E muitas provavelmente não têm êxito. Essas fugas pelo mar exigem planejamento meticuloso, coragem incrível, e que tudo corra milagrosamente bem, ele diz. Provavelmente, muitos outros norte-coreanos tentaram, mas falharam. O Sr. Kim foi um dos sortudos. Embora nem todos os detalhes de sua ousada fuga tenham sido corroborados independentemente, é evidente que ele colocou a si mesmo e sua família em grande perigo para construir uma nova vida. E ele não é o único. Apesar do relato de Kim ser o mais detalhado de um desertor norte-coreano em 2023, ele não é o único a enfrentar as águas severas. Em outubro de 2023, veículos como Al Jazeera e British Broadcasting Corporation noticiaram sobre um pequeno grupo de supostos desertores encontrados pela Guarda Costeira da Coreia do Sul. O grupo de 4 pessoas atravessou em um pequeno barco de madeira, alegando querer desertar para a Coreia do Sul. Eles foram encontrados na costa perto de Seokju, cidade a apenas 51,5 quilômetros de Seul, com poucos detalhes conhecidos sobre o grupo. Provavelmente foram tratados como Kim e sua família, ou seja, teriam sido detidos e interrogados antes de serem enviados para um centro de reassentamento. Neste caso, as autoridades sul-coreanas ainda mantêm sigilo, possivelmente para proteger o anonimato dos desertores. Ainda assim, parece que eles seguiram o modelo criado pelo Sr. Kim. O pequeno barco de madeira deles era ágil o suficiente para evadir os navios maiores que patrulham as águas da Coreia do Norte. A embarcação era discreta o bastante para se misturar com as rochas e recifes que surgem nas costas do país na maré baixa. Assim como Kim, esses 4 desertores correram um risco enorme. E qualquer futuro desertor provavelmente precisará fazer o mesmo. Afinal, atravessar para a China não é mais uma opção, não apenas porque a Coreia do Norte reforçou suas defesas contra a deserção na fronteira. A China parece estar cooperando com a Coreia do Norte.
Em dezembro de 2023, o South China Morning Post relatou uma visita feita por um diplomata norte-coreano sênior a Pequim. Essas conversas raras aparentam fazer parte dos esforços da China para fortalecer sua relação com a Coreia do Norte, com ambos concordando em melhorar sua comunicação estratégica e coordenação. O impacto geopolítico disso é incerto, mas para quem deseja fugir da Coreia do Norte para a China, essa maior cooperação é uma má notícia. Segundo a Reuters, dias antes da publicação do South China Morning Post, os norte-coreanos na China começaram a desaparecer, relata a agência. A Reuters destaca informações do Grupo de Trabalho de Justiça Transitória, que afirma que a China enviou 600 norte-coreanos de volta para repatriação apenas em outubro. O Grupo de Trabalho de Justiça Transitória afirma que essas 600 pessoas desapareceram e provavelmente enfrentam prisão, possivelmente em campos de trabalho norte-coreanos, além de violência sexual e execução, após retornarem ao país. De acordo com o Grupo de Trabalho de Justiça Transitória, os desertores foram transportados em ônibus e vans de volta à Coreia do Norte, no maior incidente de repatriação em massa em anos. A maioria dos deportados eram mulheres. As perspectivas não parecem boas, visto que a mídia estatal norte-coreana rotula os desertores como escória humana. A China minimizou suas ações, alegando que os norte-coreanos deportados não eram desertores genuínos. Em vez disso, eles entraram na China por razões econômicas, com Pequim os enviando de volta sendo um caso de seguir sua própria lei. Muitos discordariam. Olhando de fora, pareceria que um acordo foi feito. Em troca da cooperação da Coreia do Norte, a China está devolvendo desertores para um país que os tratará de forma desumana. É essencialmente uma sentença de morte. Fugir para a China não é mais uma opção. Não surpreenderia ver mais grupos retornando a Pyongyang conforme os laços China-Coreia do Norte se fortalecem. Assim, os desertores norte-coreanos enfrentam uma escolha quase impossível. Por um lado, eles poderiam aproveitar a recente reabertura das fronteiras da Coreia do Norte com a China para tentar escapar da maneira tradicional. Não será fácil. Mesmo com as rotas comerciais reabertas, Pyongyang aumentou a segurança da fronteira a ponto de ser muito mais difícil atravessá-la agora do que antes da pandemia. E mesmo que alguém consiga fazer a travessia, entrará em um país que é muito provável que os mande de volta quanto aceitá-los. Ou eles seguem o exemplo do Sr. Kim, sua família e os 4 desertores encontrados em um pequeno barco de madeira, enfrentando as águas perigosas entre as Coreias do Norte e do Sul. Acredite ou não, essa pode ser uma rota ainda mais difícil para sair da Coreia do Norte. Campos minados costeiros, navios patrulha e radares se combinam para impedir a maioria das fugas, mas os poucos que têm sucesso chegam à Coreia do Sul, onde são aceitos e reabilitados para uma nova vida. Alternativamente, há uma terceira opção. Segundo o NK News, no terceiro trimestre de 2023, 40 desertores norte-coreanos saíram da China para a Coreia do Sul. O veículo diz que a ameaça de repatriação é tão alta que os desertores estão essencialmente dispostos a desertar novamente, deixando o lugar que eles chamaram de lar por vários anos, para evitar a possibilidade de serem enviados de volta à Coreia do Norte. Hana Song, que trabalha para os direitos humanos da Coreia do Norte, uma das poucas organizações autorizadas a entrevistar desertores, diz que a maioria dos 40 veio da China, onde muitos passaram mais de 10 anos. 2 travessias terrestres de fronteira podem ser mais seguras que uma marítima. Ao cruzar para a China antes de seguir para a Coreia do Sul, os desertores podem evitar campos minados e a marinha norte-coreana, mas ainda enfrentam riscos ao começar novas vidas. Estima-se que, além das deportações em massa, a China mantenha 2.000 norte-coreanos presos, segundo a Organização das Nações Unidas. Cruzar para a Coreia do Sul por mar, começar uma vida na clandestinidade na China, ou usar a China para atravessar para a Coreia do Sul. Apesar de serem rotas de fuga quase impossíveis, mais de 300 norte-coreanos conseguiram utilizá-las em 2023. 2024 verá mais fugitivos conseguindo seguir os passos do Sr. Kim? Só o tempo dirá, mas agora queremos ouvir de você. Conte-nos sua opinião sobre a história da fuga corajosa do Sr. Kim. Você acredita que mais norte-coreanos farão essa arriscada travessia em 2024? Ou Kim Jong-un vai reprimir ainda mais e, junto com a China, impedir que mais de seu povo consiga escapar? Agora vá em frente e confira este vídeo, ou talvez este outro.